Capítulo 220 Encontro com o Papa, e também. Traduzindo por Luiz Reiambo da versão em inglês hospedada no Bakatsuki. Primeira parte. Eu guardarei sua bagagem. Antes de entrar, fomos revistados. Imagino que estivessem procurando armas para nos confiscar. Da minha faca favorita aos meus pergaminhos, tive que deixá-los todos para trás. Porém, minha armadura em si não era considerada uma arma, então não tive que me despir. Cliff não disse nada, provavelmente porque confia em mim. De boa fé, também. Coloco minha manopla esquerda com a pedra de absorção de mana e minha manopla direita equipada com a metralhadora. O edifício central parecia um labirinto. Não havia passagens retas, cada uma era curva. Além disso, como as passagens são todas pintadas de branco, é difícil discernir onde você está. Naturalmente, este é o coração da comunidade religiosa de Miles. Assim como uma fortaleza, provavelmente foi projetado para resistir a ataques inimigos. Seguindo o passo rápido de Cliff, chegamos rapidamente ao escritório do Papa. O escritório era guardado por 2 cavalheiros e protegido por uma barreira. Eu vou te dizer de agora em diante, você não será capaz de usar magia além desta barreira. Sim, a barreira deve ser pelo menos sagrada ou de nível real. Eu me pergunto se esses cavaleiros podem ter habilidades sagradas ou de nível real. Não tenho certeza, eles podem estar aqui apenas para ganhar tempo no caso de uma batalha. Vossa Eminência, dou-lhe minhas saudações. O avô de Cliff, Harry Grimoire, do outro lado da barreira transparente. Ele parecia um velho de bom temperamento, exatamente como imaginei na carta. Ele tinha uma longa barba branca e usava túnicas de bispo com bordados de ouro. MT-70 e uma pesetas espanholas. Sim, obrigado. Sua voz era poderosa como a de Saurus, mas não tão aguda quanto a de Reida. Ele tem a aura de uma pessoa excepcional. Mas, ele parecia estar ciente de seu próprio poder. Entendo, então este é o Papa, eu entendo, alguma coisa. Não era sua aura, era seu chapéu. Estou brincando. Deixe-me apresentá-lo a Hanoa Greirete. Estudamos juntos na Hanoa Magic University. Ele era meu Kohai. Seu talento para a magia supera o meu, ele é uma pessoa extremamente talentosa. Dada a nossa longa associação, eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar ele para você, Eminência. Aspas. Assim que Cliff fez minha apresentação, o Papa assentiu lentamente com uma expressão gentil. Eu deveria dar uma explicação mais profunda. Cliff me apresentou como amigo, o resto é comigo. Discutimos isso ontem à noite. Entendo, então. Rudeus dono, por que razão ele veio até mim? Permissão para sua companhia mercenária. Ou é para vender suas bonecas Supar de Reis? Ou talvez para sugerir uma aliança com ele. Dragon God Orsted. É diferente. Cliff, bem, é tarde demais. Meu propósito, a razão pela qual vim para este país. Ok, eu tinha que chegar nisso mais cedo ou mais tarde. Bem, teria sido melhor terminar isso sem qualquer explicação categórica. Cliff está olhando para nós com uma expressão surpresa. O que você esperaria de alguém chamado a mão direita do dragão? Sem nem piscar. Isso está certo, Cliff. Fui muito lento para perceber isso. O Papa acabou por entendê-lo mal em um instante. Desculpe, mas eu fiz algumas pesquisas antes. Ele começou a ler um documento com um sorriso. MT-70 e 2 pesetas espanholas. Rudeus Greirete, da distinta família Notus Greirete, filho de Paul Greirete, discípulo da rainha da Borda Ghislaine de Dordia.
Depois de se envolver no evento de metástase, ele voltou sozinho após 3 anos. Ele frequentou a Universidade de Magia e se tornou conhecido pela Princesa Ariel. Vários anos antes, ele lutou contra o deus dragão Orsted e perdeu, então se juntou à causa deles. Nos bastidores do Reino Azura, ele orquestrou a derrota da deusa Reida do Leito do Rio e do Imperador do Alber do Norte. Ele impulsionou a atual Rainha Ariel, a Nemo e Azura para sua posição atual. Então, enquanto organizava seu próprio exército particular em vários locais, ele apelou a várias pessoas influentes para cooperarem com o Deus Dragão Orsted. Eu esqueci algo. Aspas. Isso foi muito preciso, mas não era exatamente uma informação privada. Você pode obter esse tipo de informação apenas perguntando aqui e ali. A pessoa diante dos meus olhos está, obviamente, tentando discernir que tipo de pessoa eu sou. É essencial que eu me expresse corretamente. Não é surpreendente. Existem vários erros. Há 3 erros. Do continente demônio eu não voltei sozinho. Eu peguei emprestado o poder de um guerreiro da raça Supard, Ruiherd. Também não derrotei a deusa da causa Reida ou Alber. Sem ajuda, as rainhas do limite Ghislaine e Eris me ajudaram e o mais importante, eu sou o discípulo da rainha da água Roxy Migurdia. Aspas. Oh, então ele é uma pessoa honesta. O Papa acenou com a cabeça com um fumo-fumo e escreveu algo no papel em suas mãos. Eu não sei o que ele está escrevendo, mas pelo menos ele acrescentou que sou um discípulo de Roxy. Então, a razão pela qual você começou a vender bonecas Supard foi para pagar sua dívida. Não é um plano para derrubar o governo aumentando o nível de alfabetização. Correto. Ou, MT-73 pesetas espanholas. Mesmo se o nível de alfabetização subir, porque derrubaria o governo. Acho que é o tipo de teoria como um tanoeiro fazendo buracos em seus barris para poder pagar o aluguel mais tarde. Então, pedindo a cooperação de Orsted-sama, há algum motivo. Daqui a cerca de 80 anos, o deus demônio Laplace ressuscitará, para preparar o mundo para esse momento. Mesmo assim, o Papa não mudou sua expressão em nada. Ele apenas acenou com a cabeça em conformidade. Entendo. Então, usando Cliff como uma conexão, você veio pedir minha cooperação. Em outras palavras, você quer que eu me junte ao grupo Deus Dragão, certo? Não é diferente. De alguma forma, conversando com este Oji-chan, entrei em modo de negociação sem perceber. Bom, está bem. As negociações são necessárias. Acho que vou começar. Estou aqui para apoiar meu aliado, Cliff. Ou, recuando Cliff das sombras, certo? Não, certamente essa foi minha primeira intenção, mas Cliff disse, eu quero ver até onde posso ir. Com minhas próprias forças. Pelo menos até que ele seja conhecido como Cliff Dono aqui, eu não vou participar. Aspas. Os lábios do Papa se curvaram em um sorriso quando eu disse isso. Ele tem o rosto de um avô cujo neto acertou 100 no teste. Então, Cliff disse que, sim, então hoje, Rudeus está aqui como um subordinado do Deus Dragão. Ele disse honestamente. O outro lado estava aparentemente nos estudando. Podemos ter sugerido algumas informações, mas nossas respostas foram geralmente corretas. Bem, ele pode pensar de forma diferente, ainda não sei. Não contamos nenhuma mentira. Uma pessoa honesta pode ser tola, mas ninguém odeia a honestidade. MT-74 pesetas espanholas. Eu tenho 2 pedidos: seu apoio à minha companhia mercenária e permissão para vender as bonecas Supard. Quanto à casa da Latreia, deixarei isso de lado por enquanto. Esses são assuntos pessoais. Se eu for moderado,
terei a chance de estabelecer uma conexão. O Papa está olhando para mim com um sorriso suave, imagino que seja sua cara de pau. Mesmo que ele esteja rindo, sua expressão não muda. Eu não acho que relacionamentos entre as pessoas são facilmente quebrados. Disse o Papa como se estivesse fazendo uma afirmação. Talvez seja um aviso. Não tenho planos de abandonar Cliff. E não acho que Cliff me abandonaria. Então, em deferência aos seus laços com Cliff, vou apoiar sua companhia de mercenários. Ele disse facilmente. Eu estava imaginando algum tipo de quid pro quo, mas suponho que não vai. Isso provavelmente é por consideração à minha amizade com Cliff. De qualquer forma, se Cliff desempenhar seu papel, isso trará grandes benefícios para a facção do Papa. Para o Papa, isso pode ser um sinal. No entanto, a permissão para boneco Supardi é difícil. Por quê? Eu sou o Papa e estou na facção de raças prodemoníaca. No entanto, recentemente a facção antidemônio cresceu em poder dentro da igreja. Na situação atual, não tenho influência suficiente para permitir a venda de Supardi bonecos como uma decisão arbitrária. O próximo Papa certamente será selecionado pela facção antidemoníaca ou aspas. O Papa disse isso, enquanto olhava para mim. Eu me pergunto se ele está tentando insinuar que eu deveria dizer algo como: então eu irei destruir a facção antidemônio imediatamente. MT 75 pesetas espanholas. Me pergunto. Eu poderia facilmente mover-me como subordinado do Papa. Já cortei os laços com a House Latreia, e com o fluxo atual eles serão abertamente hostis comigo. Se for esse o caso, seria lamentável se eu tivesse que esmagar Therese junto com o resto da facção antidemônio. Mas, isso provavelmente contaria como ajudar Cliff. É um pouco ambíguo. Se Cliff ocupasse o lugar do Papa, eles seriam seus oponentes. Acho que estaria limpando o caminho dele se os esmagasse. Não. Em primeiro lugar, se eu fosse cooperar com uma organização religiosa, seria precisamente por causa de Cliff. Eu me pergunto se está tudo bem. Por enquanto, eu tenho seu apoio em relação à minha empresa mercenária. Sim. Então, por hoje, estou satisfeito com isso. Deixo-o encarregado de outros assuntos. Certamente seria um problema que requer uma resposta imediata. Ele planejou originalmente colocar a venda das bonecas Supardi fora da mesa. Só vim aqui com a intenção de obter permissão para estabelecer um ramo dos mercenários. Não vou ser ganancioso aqui. É isso mesmo, é uma pena. Disse o Papa com um sorriso e uma risada. Segunda parte. Cliff ainda tem coisas a fazer, então deixei o HQ sozinho. Ufa! No momento em que saí, soltei um grande suspiro. Isso foi exaustivo. A Virgem do Santuário e o Papa. Eu conheci duas pessoas interessantes hoje. Ambos deixaram impressões interessantes. No entanto, cada um dirige facções diferentes. A facção Prodemônio liderada pelo Papa e a facção Antidemônio liderada pela Virgem do Santuário. MT 76 pesetas espanholas. Os Cavaleiros do Templo fazem parte da facção Antidemônio. A Casa Latreia também. Mesmo a bem-intencionada Therese, você deve esperar que todos eles sejam fãs. Se eu pedir o apoio de alguém, nem preciso dizer que será da facção Prodemônio, a facção do Papa. Seja como for, Therese me ajudou algumas vezes. Mesmo que eu odeie a Casa Latreia. Não sou ingrato por ela. Além de seus seguidores, a Virgem do Templo sozinha não parece desagradável. Então ser reservado não é ruim, eu acho. Conforme planejado originalmente, se possível. Quero manter uma posição neutra. Um ideal elevado. De qualquer forma,
você deve planejar ter mais contato com aquela virgem do templo. Estou curioso sobre sua habilidade. Se ele é ou não um apóstolo de Itogami, a possibilidade ainda existe. Como sempre, é difícil discernir entre apóstolos. No mínimo, não vou arriscar que Itogami interfira no ramo mercenário do Reino Azura. Minhas ações prejudicam Itogami ou não? No momento, não sei. É inútil pensar nisso. Então, por enquanto, vou ser grato por não ter batido direto em um obstáculo e agido como sempre faço. No momento em que há uma perturbação, quando você sente que algo está fora do lugar, é hora de procurar um apóstolo. Devo manter meus olhos abertos para pessoas suspeitas. A Virgem do Templo ou Claire. Mas, se eu me concentrar demais neles, posso cometer um erro. Para estabelecer uma filial da empresa o mais rápido possível, seria bom entrar em contato com a Ørsted após a instalação de uma litografia de comunicação. Sim, de agora em diante, tenho a colaboração do Papa neste assunto. Portanto, deve começar. Primeiro, encontre um local adequado para a empresa. Em seguida, conserte a litografia de comunicação e o círculo mágico de teletransporte em caso de emergência. E, reporte para Ørsted. Ok. O primeiro passo é selecionar o prédio. MT 77 pesetas espanholas. A próxima etapa foi decidida. Seria bom deixar a seleção para Aisha. Ela saberá se é melhor escolher entre o distrito do aventureiro ou o distrito comercial. A esta altura, Aisha deve ter um bom conhecimento da área. Ter um parceiro de negócios confiável é realmente reconfortante. O problema é Zenith. Sem Aisha, não teremos ninguém para cuidar dela. Talvez o Andy pudesse ser deixada sob seus cuidados. Bem, neste ponto, tal coisa não pode ser evitada. Vamos conversar sobre isso quando chegarmos em casa. Terceira parte. Atravessei a cidade de carruagem e voltei para a casa de Cliff no distrito religioso. Estava ficando escuro. Meu estômago está vazio, então procuro algo para o jantar. Espero que haja ovos frescos por aqui. Ovos cozidos, ovos estrelados, omelete com pão também, e costeletas de porco fritas se possível. Com apenas um ovo, todo um mundo de comida se abre diante de mim, aumentando minha alegria. Nossa cozinheira, Aisha, é muito habilidosa. Aqui estou, com o estômago vazio. Ele ainda não voltou. O que você quer dizer com isso? No segundo que eu volto, ouço Aisha gritar. Eu corro para dentro de casa. Esta é a minha figura de irmã com o Andy. Por que você a deixou sair? N. Não estava certo. Por que você confiaria nas palavras de um estranho? Você também ouviu nossa conversa ontem, certo? Por que você não explicou as circunstâncias para ele? Mesmo se você tivesse que esperar mais um dia, não teria ficado bem se você tivesse esperado um pouco mais, eu poderia ter chegado a tempo. Você também poderia ter verificado com Oni-san primeiro. Aspas. Mesmo que ele me diga tudo isso, e eu realmente não entendi o que eles estavam falando ontem. E deveria estar tudo bem se fosse com aquela pessoa. MT 78 pesetas espanholas. Eu estive te dizendo esse tempo todo. Não está tudo bem. Você está aqui para nos sabotar. Aisha deu um soco nela, mas o Andy a impediu. Aisha está furiosa, isso é estranho. Enquanto pensava nisso, desviei o próximo golpe de Aisha. Aisha, acalme-se um pouco. Bom, ela afastou minha mão, mas parece que ele se recuperou um pouco. Ah, Oni-chan, desculpe. Ela cerrou as mãos e olhou para baixo. O que aconteceu? Por enquanto vou perguntar a você. Se eu levantar minha voz agora, seria como falhar.
No entanto, Aisha olhou para baixo com o rosto azul e não respondeu. Ela geralmente é uma garota que responde rapidamente. Ok. Como se ela não pudesse mais ficar lá, Wendy respondeu. Durante o dia, Jisoo apareceu. Jisoo. Ponto de interrogação aspas. Ele veio ver Zenith-san e disse que foi uma pena que ela tenha ficado presa mesmo. Depois de seu tão esperado retorno para casa. Aisha respondeu desta vez. Aspas. Ele ainda não voltou. Essas palavras me atingiram com inquietação. O que? Esse sentimento. Aisha, acalme-se. Para começar, explique tudo para mim. Você pode fazer certo. Sim. MT 79 pesetas espanholas. Aisha começou a falar. Durante o dia, Jisoo parece ter vindo nos visitar. Ele é amigo de Zenith, então teve permissão para visitá-lo. Aisha não viu o rosto dele, mas pelo jeito que ele falava, pelo conteúdo da história e por suas roupas, a descrição combinava com a de Jisoo. Naquela época, Aisha e eu estávamos ausentes. Por que você saiu? Achei que precisaríamos de várias coisas se fôssemos ficar aqui, então saí para pegar tudo. Wendy parecia capaz de lidar com as coisas. Desculpe. Ah não, está tudo bem. Aisha cometeu um erro de julgamento. É incomum, mas imagino que seja possível. Enfim, por um tempo, Jisoo conversou com Wendy e Zenith, foi algo como uma conversa entre três pessoas. Mas então, Jisoo fez uma sugestão. Não é uma pena que Zenith esteja trancada aqui depois de seu tão esperado retorno. Vou levá-la para ver a cidade. Apóstrofo. Wendy consentiu. Olhando para isso, Wendy parecia um pouco preocupada com isso. Ontem mesmo ela ouviu algo sobre isso. No entanto, não é culpa de Wendy. Ela não foi informada sobre os problemas com a casa Latreia. Eu sinto que há algo mais aqui. Afinal, era verdade que parecia o estilo de discurso selvagem e descontrolado de Jisoo. De alguma forma, esse cara é muito bom em persuadir os outros. Eu também queria levar Zenith para ver a cidade. Eles deveriam estar de volta depois de uma hora, embora, mesmo que fossem descuidados, isso não pudesse ser evitado. Eu imediatamente saí para procurar luz, mas não consegui encontrá-los. Aisha saiu imediatamente, mas não teve sorte. Ela não conseguia encontrá-los. O dia passou e eles não voltaram, mesmo depois do pôr do sol. Talvez tenham se atrasado, mas é muito tempo para não voltar. Aisha estava perdendo a paciência e não podia culpar o Andy, então voltei, é assim mesmo. MT 80 pesetas espanholas. O que Onishan deve fazer? Achei que estava tudo bem, isso é minha culpa, certo? O que devo fazer? O que devo fazer? Aisha está incomumente chateada, ela está prestes a chorar. Por enquanto, acalmá-la é a primeira prioridade. Tente se acalmar, é a indiferença usual do Jisoo, talvez esteja tudo bem. Mas agora Zenith Okaazan está perdido. Por favor, acalme-se. Também estou começando a ficar impaciente. Mas Jisoo a levou. Esse cara não tem habilidades de luta, mas é um homem competente e confiável. Isso dá uma sensação de segurança. Bem, pensando em Jisoo, ele poderia ter feito algo desnecessário, como levá-la para jantar. Ele é o tipo de cara que volta inesperadamente dizendo algo como: desculpe, desculpe. Encontrei um velho conhecido e começamos a conversar, enquanto riamos. Por enquanto, vamos esperar um pouco mais. Eu decidi. Quarta parte. O sol se pôs completamente. Cliff voltou com uma expressão cansada. Zenith e Jisoo não voltaram, mas enquanto isso Aisha e eu recuperamos nossa compostura. Sinto muito, mas, por favor, não culpe muito o Andy, é minha culpa. Cliff também culpa o Andy,
mas Aisha veio em sua defesa. Ele provavelmente não esperava esse tipo de situação. Originalmente, ele a contratou como empregada doméstica. Acima de tudo, como ele procurou uma empregada no último minuto, ele esperava que ela não fosse uma profissional. Você não pode culpar alguém por falta de habilidade, mas a culpa leva a erros. Eu vou procurá-la. Cliff Senpai, por favor, espere aqui. Assim, claro. MT-81 pesetas espanholas. Embora eu tome essa decisão, já é hora do jantar. Pode ser muito tarde para começar a procurar, mas deixe-me dar uma desculpa: se Zenith estivesse sozinha, eu teria imediatamente ido procurá-la. Mas Jisoo está com ela. Se a história de Wendy for verdadeira, ela deveria estar com Jisoo. Esse macaco bastardo pode não ser hábil em batalha, mas ele pode fazer tudo o mais. Desde a coleta de informações, mapeamento, compras, cozinha, manutenção de equipamentos até o gerenciamento da saúde do grupo. Sua única falha fatal como aventureiro é ser inútil em combate. Por isso me sinto confiante, pois Zenith está com Jisoo. Mas se eu pensar um pouco, ser inútil em combate pode ser fatal. Se eles fossem pegos em algum tipo de incidente, ele poderia não ter o poder de proteger Zenith. Jisoo deve ter altas habilidades para evitar ser pego por esses tipos de problemas, mas sua habilidade pode não ser perfeita. Que Zenith pise no pé de algum velho beligerante ou algo assim também é um cenário possível. Eles passam um pelo outro, fazem contato visual, e então ela bate a meia no rosto. Ele também está com um membro de uma raça demoníaca. Se alguém da casa Latreia os visse, o que pensariam de ver Jisoo e Zenith juntos? Eles provavelmente vão tentar levá-la de volta para casa. Em um ataque rápido, eles podem tentar levar Zenith de volta. Afinal, ela ainda é membro da Casa Latreia. Se for a Casa da Latreia, também é possível que esse Jisoo seja uma fraude. Com aparência e T semelhantes, eles o ensinam a falar como Jisoo, depois fingem ser para convencer o Andy, ou algo assim. Embora você não seja como caras em todos os lugares. Além disso, não quero pensar sobre isso, mas é possível que Jisoo seja um dos apóstolos de Itogami. Jisoo tem relutado em entrar no distrito religioso, porque ele entraria agora. Isso é algo a se considerar. Ele pode estar agindo sob o conselho de Itogami. Não vou conseguir nada me preocupando. Não adianta duvidar. Afinal, arrependimentos não vão ajudar. Já perdemos muito tempo, tenho que agir. Coloco o MKI e saio de casa. MT-82 pesetas espanholas. Em primeiro lugar, onde devemos olhar? Devemos dividir o trabalho. Aisha me seguiu como se fosse natural. Zenith ainda está perdida, nós dois estamos ficando impacientes. Se ela começar a ficar frustrada, devo acalmá-la. Não, se você fosse sequestrado, isso só acrescentaria outro problema. Vamos procurar juntos. Sim, eu entendo. Ouvir a palavra sequestro deixou Aisha sem fôlego. Ela provavelmente estava considerando a possibilidade de Zenith ser sequestrada. Sequestro neste mundo é comum. Mas não é provável. Para sequestrar Zenith, eles teriam que passar por cima de Jisoo, aventureiro classe S, não seria fácil. Se fosse eu, procuraria um alvo mais indefeso. Dei mais alguns passos e parei de repente. Em primeiro lugar, por onde devemos começar? A procurar. Isso não é bom, preciso recuperar minha compostura. Calmante, está tudo bem, preciso me acalmar. Respira fundo.
Tenho alguém mais inteligente do que eu ao meu lado. Você deve verificar com ela. Aisha, onde você acha que Jisu estaria? Distrito dos Aventureiros. Por quê? Jisu não gosta de estar perto dos seguidores de St. Miles, e eles tendem a estar perto do distrito religioso. Isso deixa o distrito comercial e o distrito dos aventureiros, e como Jisu é um aventureiro, parece lógico que ele esteja lá. Ok, vamos começar a procurar no distrito dos aventureiros. Como esperado de Aisha, pense cuidadosamente sobre esse tipo de situação. Devemos atacar enquanto o ferro está quente. MT 83 pesetas espanholas. Vamos, depressa. Sim, isso mesmo. Devemos levar cavalos ou usar uma carruagem. Cavalos. Eu não consigo andar a cavalo. Embora eu não me importe, não sou capaz de andar a cavalo. Tenho um pouco de prática e também sei dirigir uma carruagem. Mas não seríamos capazes de nos mover tão livremente com uma carruagem em uma situação de emergência. Mas isso não é um problema. Se for sério, posso correr mais rápido que um cavalo. Eu não preciso de um cavalo. Peguei Aisha e carreguei-a como uma princesa. Então eu injetei mana no MKI e abri minhas pernas. Pratiquei como amenizar o impacto. Aisha, por favor, segure firme. Aisha congelou e agarrou meu robe com força. Eu a segurei firmemente do meu lugar. Isso não é bom. Pare. Quase pensei ter ouvido isso ao saltar para o céu noturno. MT 84 pesetas espanholas.